Olá, meus amigos leitores, estou aqui com a minha varinha mágica hoje e o segundo livro do Harry Potter e a Câmara Secreta de J.K. Rowling. O primeiro foi um sucesso, vocês gostaram bastante. Ganhei até uns presentes aqui para fazer meu cos pobre de 2.0. Então vamos direto ao assunto, que esse livro está grande. Por incrível que pareça, o primeiro livro tem mais páginas do que esse, só que olha o tamanho da letra do primeiro livro e olha o tamanho da letrinha minúscula do segundo. Quase que eu precisei de óculos para poder ler esse livro, porque eles diminuíram muito a letra, então tem muito mais história aqui do que havia no primeiro livro. Então tem muita coisa para contar. Lançado em 1998 pela editora Rocco, essa minha edição também é do ano 2000, comprei a coleção completa, né? 18 capítulos, 252 páginas. Aqui começa um novo ano, o segundo ano na escola de Hogwarts. Então o Harry Potter está na sua casa. No final do primeiro livro a gente viu que ele estava recebendo as cartas ali, no começo do primeiro livro, aliás. E aí aquelas cartas falavam o endereço exato onde o Harry estava, inclusive dentro da escadinha lá onde ele morava. Então ele passou a morar ou a dormir, no segundo quarto do Duda, que era o quarto onde ele tinha lido os brinquedos dele. Então aqui começa o livro, justamente ele nesse segundo quarto. Para você que está perdido aí, no filme começou ele no quarto. Você fala assim, mas ele morava embaixo da escada, porque ele está fazendo no quarto agora? Então é daí que tira que ele foi para o segundo quarto. Os materiais de estudo dele, ao contrário do filme, eu vou fazer esse paralelo para ficar bem interessante, está guardado lá debaixo da escada. E ele não estudou nada durante o período de férias. E tem muito dever de casa e muito treino de quadribol, e ele ficou totalmente preso, não pôde fazer nada, porque estava tudo trancado, a família dele é muito contra esse negócio de magia. Então o tio Walter tem um jantar de negócio no dia 31 de julho. Você sabe o que é comemorar no dia 31 de julho? Deixa eu ver. O aniversário do Harry Potter. No dia do aniversário do Cabra, a tia faz aquele bolo gostoso que você viu lá no filme, só que ela faz um pudim para receber um cliente onde o tio Walter pode fechar um grande negócio. E aí simplesmente ele deixa o rapaz preso lá. O Rony havia prometido para o Harry que o Harry passaria algum tempo na casa dele, mas como ele não recebeu carta nenhuma, ele fica meio chateado ali. Mas o que acontece? Entre os pesadelos que ele tem com a sua família, os pesadelos que ele tem com Voldemort, por causa do primeiro filme, ele continua tendo esse tipo de pesadelo, ele fica preso no quarto, por causa desse negócio que o tio tem, e ele encontra lá um elfo doméstico, o Dobby. Se você viu o filme, você sabe mais ou menos que ele é tipo um Sméagol, fazendo um paralelo aqui entre os livros. Então o Dobby vai falar para ele que existe uma trama em Hogwarts nesse ano, que não é para ele voltar para a escola, que ele vai ser morto. Então todo esse segundo livro vai falar sobre justamente essa trama que estão fazendo para que o Harry Potter morra ou aconteça algumas coisas com ele que a gente já vai comentar. No caso, o Dobby ali, ele faz algumas traquinagens ali com o Harry Potter, e um deles é ir lá no evento do tio, no salão de baixo, pega o pudim que tá lá e joga no chão, que espativa o pudim para tudo e acaba com o evento. O filme ficou muito mais interessante porque meteram um bolo ali, era justamente o dia do aniversário do rapaz, então ficou bem magoado, só que o bolo em cima da esposa do cara que ele fechou o negócio. Ficou bem bacana, não contou nem no livro nem no filme o que aconteceu com o negócio. O tio Walter fechou o negócio ou não, eu fiquei interessado em saber se ele tinha fechado. Mas que aquela alvoroço inteiro. Bom, o Harry recebe quase que instantaneamente uma carta do Ministério da Magia o culpando por ele ter executado a magia de levitação em casa, aquela magia do Leviosa que ele aprendeu no primeiro filme. Esse aqui a gente vai começar a falar um pouco mais do nome das magias, já que vocês estão me cobrando que eu seja fã e fale o nome das magias, eu vou falar algumas aqui, até porque nesse segundo livro faz sentido citar o nome das magias. Bom, o tio Walter, então, no dia seguinte, para evitar que o Harry fuja e faça mais traquinagens, e entre elfos domésticos no quarto dele, mete grade na janela dele lá. Essa grade foi bem interessante, porque pouco tempo depois, alguns dias depois, o Rony aparece lá e fala assim, vim salvar você, vambora, num carro voador. Cara, esse carro, para que você gosta de curiosidade, eu ia deixar isso aqui até como pergunta, mas eu vou trazer para vocês, é um Ford Anglia de 1939, a fabricação dele até 1967. Então você vê que é um carro bem antigo, ele foi inclusive ele foi substituído pelo Ford Escort. Para você que gosta de carro, sabe que o Escort já é antigo, imagina que veio antes dele. Então você vê que é um carro bem velho mesmo. O pai do Rony gosta muito dessas coisas humanas e a gente vai citar sobre isso. Bom, eles arrancam aquela grade dali, eles não podem usar magia, então arranca na força bruta, e os irmãos do Rony usam de conhecimento do humano para poder destravar o cadeado ali e pegar o material do Harry embaixo da escada. E aí, nessa trama de poder pegar os materiais, é que justamente o Harry sai de lá voando no carro. Bom, chegando na casa dos Weasley, ele conhece a Gina é doida por ele, porque todo mundo só fala de Harry Potter na casa dela, então ela acaba, assim, interessada no Harry, né? O Harry acaba indo no quarto do Rony, e no quarto do Rony eu vou deixar uma pergunta pra você. Você é fã de Harry Potter? Qual a cor da coxa do quarto do Rony? O Rony tem uma temática no quarto dele, e tem uma cor específica que ele tematiza o quarto dele. Se você já leu os livros, escreve aqui nos comentários qual é a cor da coxa do quarto do Rony. No segundo livro, claro, os outros eu não li, então não sei. O pai dele chega e o pai dele começa a fazer perguntas pro Harry Potter como é que funciona o mundo humano, e pergunta como é que os humanos se comunicam a longas distâncias. O Harry Potter não explica para ele o funcionamento do telefone. Essa parte é importante. O filme não mostra muito sobre isso, mas é importante justamente pro plot do finalzinho ali.
Rony escreve uma carta para Hermione dizendo que conseguiu salvar o Harry e quer que eles se encontrem lá no Beco Diagonal. Então eles vão citar aqui que o Rony tem 2 irmãos mais velhos do que ele. Um é o Carlinhos, se você lembra do primeiro livro, tá aqui o livro do Harry Potter, se você ainda não assistiu meu vídeo, tá lá o resumão completo desse livro. E Carlinhos é aquele que mora na Romênia e ele justamente pegou ali o dragão do Hagrid. Você lembra que o Hagrid tinha um dragão, do ovo que dragão, e justamente o professor Quirrell deu para ele? Então, esse dragão vai voltar na história, o segundo livro já cita ele novamente. E o outro irmão dele já está formado também, então tem um irmão mais velho que está lá ainda também, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Eles vão usar o Podflu para poder jogar no chão ali e se teleportar pelas lareiras. E esse Podflu você tem que falar exatamente aonde você quer ir. Eu vou deixar um pensamento no short sobre essa frase justamente porque a mãe do Rony explica que você tem que saber exatamente onde você quer ir, onde você quer chegar, qual é o teu destino e verbalizar com todas as palavras. No filme mostra que o Harry fala as palavras erradas, né? Mas aqui no livro ele gagueja, ele não tem confiança porque ele nunca usou aquele meio de transporte, então ele não tem confiança no que ele está fazendo nem para onde ele vai. Isso é interessante, nós vamos falar sobre o short esse pensamento, né? Se você tem confiança e certeza onde você quer ir. Ele chega no local errado, lá no Beco Diagonal, sim, e quando ele chega nesse salão, nesse lugar, nessa lareira, ele encontra o Lúcio e o Drago chantageando um cara para que ele compre alguns artefatos mágicos que o Lúcio está tendo. Então a gente já vê o primeiro personagem aparecendo aí. O Lúcio é o pai do Draco Malfoy, então é um cara assim, de uma família meio controversa, justamente porque ele defendia na época, ainda defende até o dia de hoje, o Voldemort. A gente vai ver muito falando sobre isso nos livros aqui. Bom, ele tenta difamar o Arthur, que é o pai dos Weasley, e justamente porque eles trabalham no Ministério da Magia, e eu vou citar uma diferença muito grande do livro aqui que fez diferença. Mas, bom, o dono da loja vai dizer que o Draco tem tendências a furtos, então vai mostrar um pouco mais do caráter do Draco aqui no livro, além do filme que não mostra isso. Bom, Harry Potter, então, depois que o Lúcio sai, ele sai ali daquela loja, ele tá lá no Beco Diagonal, num lugar chamado Travessa do Tranco. É um lugar muito hostil para magos, é um lugar de magos de mais baixa classe e baixa de classe moral, que eu tô falando. Tá meio perdido, o Hagrid salva ele e acaba encontrando com a família de Hermione e com a família Weasley, justamente para que eles possam ali terminar de comprar os seus livros e os seus materiais escolares. Quem que tá vendendo os livros desse ano é o Gilderoy Lockhart. Esse cara é muito famoso, ele tem muitos livros escritos, e todos os livros desse ano são de autoria dele. Foi uma das parcerias que Hogwarts fez com ele, porque ninguém quer assumir o cargo de defesa das artes das trevas, e esse cara aceitou. Ele está fazendo uma tarde de autógrafos ali. Quando ele vê o Harry Potter, ele fica impressionado, já quer o Harry Potter junto com ele, já quer tirar foto, já quer sair. O negócio dele é fama e status. O livro inteiro passa falando sobre isso. Toda vez que o Lockhart aparece, ele quer fama e status, ele fica dando sermões no Harry, como que o Harry pode elevar o seu status, a sua fama, para ele se tornar uma pessoa famosa como ele. O orgulho dele é nota 10. Eu morri de rir com ele. Bom, então o Lúcio aparece nesse momento lá e humilha a Gina. Essa parte é importante na trama. Por que ele faz questão de ir lá onde está os Weasley? Nesse momento que ele humilha a Gina, o Arthur, no filme, ele é uma pessoa humilde. E vamos lembrar que humildade não é você ter poucas posses, porque eles têm o mesmo cargo. Mas o Lúcio, enfim, ele é milionário, pelo menos aparente até uma família bem abastada. Mas os Weasley, eles são sangue puros também. Inclusive, são família muito importante dentro do mundo mágico. E o Arthur, ele não se deixa prevalecer, não se deixa se subjugar, porque ser humilde é você ter a capacidade de você subjugar o próximo e você não usar, é você ter a força para poder fazer e você não fazer, você usar de sabedoria e de consciência. E aqui o Arthur ele perde a consciência. Pelo menos ele perde os estribeiros e parte para cima do Lúcio. Achei bacana porque mostra que o Arthur ele também se impõe, ele não deixa que um outro vilão ou outra pessoa por maldade simplesmente passe por cima dele e da sua família. Ele não aceitou a maldade que estavam tentando fazer com a filha dele ali. Achei bem bacana como ele se defende. Gostei dessa parte. Bom, enfim, ele simplesmente termina ali a parte de autógrafo, de compra dos livros e tudo, e eles vão para casa dos Weasleys, para que de lá eles fiquem um tempo lá, eles ficam mais ou menos um mês ali, e dali eles vão para King's Cross, aquela metrô ali do 934 para poder pegar. A família toda passa, mas quando o Harry vai passar, o beco tá fechado, eles batem com o carrinho e eles dois ficam para trás. O Rony fala assim, poxa, então vamos de carro. Aquela aventura que a gente viu no filme é bem legal. E aqui é interessante porque ele vai contar que os pais dele não precisam do carro para viajar. Eles viajam porque eles não podem usar magia, mas os pais usam magia chamada de aparatar, que é um meio de teletransporte. Ele se desfaz aqui e se faz em outro lugar. O Weasley vai apertar o botão de visibilidade do carro, mas ele está com defeito. Ele fica aparecendo e desaparecendo, e é por isso que... bom, já vou falar da bronca do Snape. Bom, eles viajam
com o carro dessa maneira, e eu gosto muito da descrição que a J.K. Rowling faz aqui, quando eles chegam no alto das nuvens, e o Harry olha o céu azul acima das nuvens, e olha o sol, eles vão acima das nuvens para que ninguém possa vê-los, e ele faz uma descrição, entendendo qual é a qualidade da visão que ele está vendo dos objetos, eles contemplam o belo. Eu falei muito sobre isso, de contemplar o belo nesse livro do Augusto Cury, justamente porque isso é algo que faz você sair da depressão, você entender o momento em que você está, essa contemplação de onde você está, o que você está fazendo, é muito interessante, eu gostei muito desse ponto de vista da J.K. Rowling, inclusive é o mesmo do Matrix, né? Quando o Neo e a Trinity vão acima das nuvens ali pela primeira vez. Achei bem legal. Bom, Weasley, Rony, o Rony Weasley e o Harry Potter pousam no salgueiro lutador. Essa cena é bem interessante, porque é uma árvore ali com movimentos ali de luta, parecendo um boxeador mesmo, bem bacana. E nessa queda, o Rony, ele dirige o carro com a sua varinha, ele faz movimentos com a varinha para que o carro possa dirigir, no filme parecendo bem mecânico mesmo, mas aqui no livro vai dizer que o Rony usa a varinha para fazer sua magia e o carro voar. O carro está enfeitiçado para voar, mas ele usa a varinha para conduzir o voo do carro. E nessa queda, a sua varinha quebra, a coruja de vídeos do Harry Potter também cai, machuca, ela fica chateada com ela. É engraçada essa cena aqui no livro, e justamente a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco, o momento que eles tentam fazer as pazes. Bom, eles veem ali justamente a seleção dos novos alunos do primeiro ano, inclusive a Gina está lá, pelo lado de fora da janela, e o Harry Potter fica se questionando se de fato ele deveria estar em Grifinória e não em Sonserina. O livro inteiro a gente vai falar sobre isso, e eu quero cortar um pouco os fatos aqui, porque esse livro é um pouco grande, mas esse livro, essas coisas que acontecem o tempo todo, eu vou só citar que acontece o tempo todo, ao invés de eu citar o tempo todo. Bom, o Snape recebe eles e briga com eles porque saiu no jornal, 7 pessoas viram eles voando ali com o carro, e por ele estava todo mundo expulso. E ele falou bem assim, já que vocês estavam perdidos e a passagem fechou, não era só você mandar aí de vídeos, a sua coruja, mandar uma carta e a gente ia te buscar? O Rony, eu nem pensei nisso. É muito legal as soluções que o Rony dá. O Rony parece, apesar de ser um mago de sangue puro, as soluções dele são muito mais humanas do que o Harry, que sempre foi humano e agora se tornou um bruxo que tem sempre soluções mágicas para os seus problemas. O Rony é o mais humano que tem na série. Inclusive, é como se fosse nós dentro do livro vivendo um mundo mágico. Apesar de nós deveríamos nos identificar com o Harry Potter, que é humano no mundo mágico, a gente se identifica mais com o Rony, justamente porque o Rony é o mais humano de todos. Achei muito legal essa parte. Bom, a Minerva aparece para poder ajudá-los, e a Minerva não tira pontos da casa deles, justamente porque a festa da casa ainda não começou, mas eles sofreram uma detenção, não vão participar da festa de abertura, e os alunos, a gente não vai comer. É muito legal essa parte. Quando eles encontram os outros alunos do curso, os outros alunos ficam todos felizes, porque eles entraram com a entrada espalhafatosa, né? Destruindo carro, destruindo árvore, destruindo tudo, chamando a atenção de todo mundo. Então eles são ovacionados ali por serem alunos diferenciados. No dia seguinte, no café da manhã, o Rony Weasley recebe um berrador, uma carta com a reclamação da mãe, e essa parte é muito importante, justamente porque ele não pede para a mãe uma varinha nova, e a autora aqui foi genial, ela simplesmente faz o livro inteiro o Weasley com a varinha quebrada, porque ele tem vergonha de pedir para a mãe dele, medo da retaliação da mãe poder brigar com ele pelos erros que ele cometeu. Não importa, eu não sei qual a idade que você está assistindo esse vídeo, mas não importa a sua idade nem o erro que você cometeu, muito mais rápido, quanto muito mais depressa você pedir desculpa e você voltar atrás do seu erro, mais rápido vai ser para você corrigir o dano que você causou. Simplesmente o Rony, é óbvio que aqui é uma história de ficção, e o Rony faz bem para a trama ele não ter justamente trocado a sua varinha, mas foi um ano muito difícil para ele estudar com a varinha quebrada. Enfim, é mais ou menos assim que acontece. Eles vão para a aula de plantas ali, de herbologia, e a professora vai falar sobre as mandrágoras, essa mandrágora também é importante para a série, e depois eles vão para a aula do Lockhart, que é de Defesa das Artes das Trevas, só que ele não sabe nada. A aula dele é sobre ele. Ele faz perguntas do livro dele para que as pessoas respondam, a Hermione é expert. A Hermione leu todos os livros dele, e ela gosta muito das aulas dele, e acredita no que o livro dele escreveu, no que ele escreveu no livro dele, e já vou comentar sobre isso, sobre o Lockhart no final da série. O Lockhart então solta uns diabretes ali, são pequenos demôniozinhos, e atrapalha a aula inteira, todo mundo sai correndo, mas os três, o trio mágico, Hermione, Harry e Rony, ficam lá, e o Lockhart sai dali porque ele não consegue nem controlar os próprios animais que ele soltou, e a Hermione resolve todas as coisas com o único feitiço. A Hermione é fera. Nesse livro aqui você vai ver o Harry Potter também usando bastante magia, coisa que no filme não mostra. No filme parece coisas muito místicas, parece que simplesmente as coisas aconteceram por acaso, mas aqui vai mostrar o tanto que eles estudam, tanto que eles são CDFs. Harry Potter, depois de um tempo, volta pro seu quarto, começa a conversar com a Edwige para ver se faz as pazes com ela, e a raiva dela acaba passando justamente por ele ter machucado ela com a história do carro, e ela ficar presa nas férias o tempo todo, porque o tio não deixou ela sair. Colin é um aluno que é fotógrafo, e ele fica perseguindo o Harry o tempo todo como fã dele, inclusive nos momentos de treino, e o Harry Potter fica até incomodado com isso, mas é importante citar, porque o Colin é um dos afetados ali pelo evento que vai acontecer no livro, igual você viu no filme. Bom,
No dia do primeiro treino, o Harry Potter acaba não treinando, porque o Snape ele conseguiu trocar a quadra da Grifinória para a Sonserina, porque o Draco faz parte, é o novo apanhador do time de Sonserina, onde o pai dele, o Lúcio, deu Nimbus 2001 para todos os jogadores e comprou a entrada do jogo. Essa parte é interessante justamente porque ele comprou a permissão de jogar, mas ele não comprou o talento, o treino que o Harry Potter tem, e a gente vai ver um disputa disso no primeiro jogo, e eu vou comentar sobre esse raciocínio no short também, de você entrar em alguns lugares onde você foi indicado, mas você não tem um talento, não deveria estar lá. Interessante sobre isso, né, esse pensamento. Bom, nessa discussão da Hermione falar para o Draco que ele não tem a habilidade, porque ele só comprou a permissão de jogar com dinheiro, o Draco chama a Hermione de sangue ruim. Então essa é a pior ofensa que se pode fazer, porque vai dizer que os pais dela são humanos e não têm magia. E a Hermione fica muito chateada. O Rony, muito macho, vai defender ela com a sua varinha quebrada para transformar o Draco em lesma, e ele acaba cuspindo lesma. Essa parte é bem interessante. E o Lockhart aparece ali, é bem interessante essa parte. Bom, eles vão no Hagrid, para o Hagrid poder curar, e aqui tem outro raciocínio. O Hagrid fala, não tem nada que possa ser feito. Tem problemas na sua vida que você tem que arcar com as consequências das suas atitudes e deixar passar. Vamos ficar aqui cuspindo lesma até acabar. Cara, esse raciocínio do Hagrid é bem interessante. Bom, mas é assim que acontece, é justamente daí que passa. O Lockhart, então, como punição pelos acontecimentos dali, chama o Rony e o Harry para polir seus troféus. Tá na sala dele. É muito engraçado porque mostra justamente a interação do Lockhart com o Harry ali. E o Harry, ao sair dessa sala, ele começa a ouvir vozes de assassinato, de homicídio, vozes ruins, vozes... E o Harry acha que tá doido, mas não dá muita moral para isso. Bom, Nick Sem Cabeça, aquele fantasma, ele quer comemorar sua morte de 20 anos no Dia das Bruxas, no dia 31 de outubro, e convida o Harry para participar lá, onde o Harry seria a celebridade da festa. E justamente nesse momento de celebridade, o Harry não quer muito ir, porque ele não gosta de chamar atenção, e o Rony acaba indo com ele, a Hermione também vai. Depois, lá na festa, eles conhecem a Murta que geme, aquela que a gente viu no filme, e a Hermione conta um pouco da história dela ali, que ela fica no banheiro feminino, e nenhuma menina vai lá com medo dela ficar molhando as meninas ali no vaso. Bom, enfim... Ao sair dali, o trio se depara com um salão cheio de... um corredor, salão não, corredor. Cheio de água e escritas na parede, dizendo que a câmera secreta foi aberta. Só que aquilo foi escrito com sangue, e do lado tá a gata do Filch. Filch é aquele zelador, e esse zelador, ele fala que ele é um aborto. Essa palavra aqui dentro do livro significa que ele tem pais de sangue puro, bruxos, mas ele não possui magia. Então, para ele, assim, ele se sente a pedra no sapato do bandido. É bem interessante essa parte. E ele acusa o Harry de ter feito aquilo com o gato. Aí o Draco aparece com toda a turma ali e diz que os próximos serão a Hermione e os outros trouxas. Eles ficam assim, alvoroçados, e o Dumbledore tem que acabar com a festa ali, dizendo que o gato está simplesmente petrificado e que existe a cura. Aquelas mandráculas que a gente viu que a professora estava criando de herbologia são justamente para poder salvar essa parte de petrificação. Bom, a escola que estava ovacionando o Harry pela história do primeiro livro, né, e por ele ter chegado naquele... Começa então a acusar o Harry Potter, dizendo que ele sim é culpado do que ele fez, escrever na parede ali e machucar o gato. O Snape então aparece, e o Snape fala assim, olha, nós poderíamos culpar o Harry Potter ou pelo menos punir, vamos tirar ele do time de quadribol. O Snape é fera demais, velho. Ele quer justamente que a escola dele, a Sonserina, ganhe, porque ele sabe o quanto o Harry Potter é bom. Ele treina muito mais do que estuda, então ele se tornou um grande apoiador, por isso que ele justamente ganha a maioria dos jogos. Já vamos falar sobre isso mais no próximo jogo. Na aula de história, no filme mostrou que a Minerva está dando aula, mas aqui é uma aula de história, e o professor de história é um fantasma. A Hermione pergunta para ele, porque ele estava vivo na época, o que é a Câmara Secreta? E aí o professor vai contar que 1000 anos atrás, quando a escola de Hogwarts foi fundada, existiam 4 grandes magos que dão nome às 4 casas, né? Sonserina, Lufa-Lufa, Grifinória e... esqueci. Sonserina, Lufa-Lufa, Grifinória e Corvinal. Eles fundaram a escola e, para que a escola tivesse mais alunos, eles simplesmente tiveram que colocar alguns alunos que não eram magos para poder estudar lá, e o Sonserina, o Salazar, foi um pouco contra sobre esse tipo de assunto. E aí, o que ele fez? Ele saiu da escola, mas ele criou um local que chama de Câmara Secreta, onde lá ele guarda uma besta, um monstro, que destrói os alunos que não são puro sangue. Bem interessante essa parte, é aí que vai trazer a trama do filme. Percy, ele é o novo supervisor, ele foi promovido, ele é o irmão do Rony, o terceiro na linhagem, o Rony é o quarto, e ele simplesmente tem um sonho de se tornar ministro da magia. Nós vamos ver lá nos últimos livros se ele vai se cumprir ou não vou te contar, não vou dar spoiler aqui, vou contar desse livro, dos próximos a gente vai contar quando chegar lá.
E ele se prepara para se tornar ministro da magia, agora ele foi promovido como supervisor, lendo livros de magos que se tornaram ministros da magia. Olha que interessante, cara, Harry Potter tem muitas reflexões. Você sabe onde você quer chegar? Você já leu história de pessoas que chegaram lá? Você sabe como que eles galgaram o seu caminho para chegar lá? Você lê os livros dele, a biografia dele, você vê onde chegou lá? Se você não leu, aqui nesse canal tem muitos livros que eu leio para você contando histórias de grandes homens que chegaram lá. Vamos se inscrever aqui para que você possa acompanhar esses livros que a gente está lançando. Bom, ele, como supervisor, ele faz o trabalho ali e tem algumas vantagens para a família Weasley e ele é contra o Draco, mas o Draco fica perturbando ele o tempo todo. O Rony, então, tem a ideia de interrogar o Draco para saber o que o Draco tem de noção sobre essa questão da câmara secreta. E a Hermione fala que ela tem uma poção mágica, ele pode produzir uma poção mágica, eles podem transfigurar-se nos amigos do Draco para poder simplesmente fazer essas perguntas. E a Hermione fala que essa magia, essa poção não é tão simples de fazer e ela precisa de um livro que está na seção secreta para poder fazer isso. Bom, eles podiam só pegar a capa do Harry, mas não, eles queriam dificultar. Na aula do Lockhart, ela finge que o Lockhart que vai fazer uma assinatura no caderno dela, no livro dela, um autógrafo, e o Lockhart está assinando uma permissão para ela pegar um livro proibido. Olha, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E ele simplesmente, ela consegue pegar, ela vai falar que essa poção demora 1 mês para fazer, e tem um item muito difícil, 2 itens muito difíceis para conseguir, que a única pessoa que tem é o Snape. Eu vou contar isso para vocês daqui a pouco, porque agora tem jogo de quadribol entre a Grifinória e a Sonserina. O balaço está enfeitiçado, ele persegue o Harry o tempo todo, e em vez de ficar no meio do jogo, o Harry tem que desviar do balaço e ainda tentar pegar o pomo de ouro, fora que o menino Draco está na cola dele. Só que o Draco não tem experiência. Então o Harry Potter acaba sendo mais rápido, ainda assim o balaço acerta o braço dele, machuca bastante, ele quebra bastante ossos, mas, porém, contudo, todavia, muito embora não obstante, Harry Potter ganha o jogo de quadribol com esses 50 pontos, Grifinória passa em primeiro lugar na corrida pelas taças. O Lockhart, então, no final do jogo, tenta curar o braço do Harry e faz remover os ossos. Mas olha que interessante, no filme você viu que o braço dele fica meio borrachento. Mas aqui, quando a médica, lá na enfermaria, vai fazer os ossos crescerem, ela diz que tem que fazer 33 ossos crescerem. Caramba, eu acho que não tem 33 ossos no braço. Se você é alguma pessoa de medicina aí, entende mais de anatomia do que eu, me fala se tem um braço com 33. Eu fiquei imaginando, mesmo que ela tivesse quebrado o braço completo. Bom, enfim, 33 ossos. Ou, de repente, é o que eu imagino, o Lockhart transformou ou removeu ossos do Harry além do braço dele. Vamos mostrar como o Lockhart é impressionante. Enfim, Dobby aparece na enfermaria falando para o Harry Potter que ele fechou a passagem lá do King's Cross e que ele que simplesmente enfeitiçou o balaço. O Harry fala assim, você está tentando me matar desse jeito. Mas ele fez isso amando de alguém, o Harry Potter não consegue descobrir e o Dobby simplesmente desaparece novamente. Mas aquela que ele falou no começo do livro, que Harry Potter tentaria ser morto, tinha uma trama para pegá-lo, está tudo acontecendo agora, inclusive com essa parte da Câmara Secreta. A poção da Hermione está sendo escondida no banheiro da Murta que geme, justamente porque aquele banheiro é um banheiro onde não vai quase ninguém, mas eles precisam desse último ingrediente que o Snape tem, igual eu falei para vocês. O Snape vai dar aula de feitiçaria ali no caldeirão e eles resolvem jogar ali um item mágico na poção escondido do Snape. Essa poção explode e em quem ele pega as pessoas incham, tipo um baiacu, assim. É muito engraçado a descrição do livro. Para que a Hermione entre furtivamente na sala do Snape e pegue esses itens secretos. Olha o perigo que eles estavam correndo, mexer justamente com o Snape. Mas o bicho não tem pudor nenhum. Pode ser quem for, eles vão atrás, mexe com todo mundo. Achei muito legal a coragem que eles têm e os planos que eles meticulam aqui para poder cumprir os seus objetivos. Num vídeo curto como esse, apesar de longo, eu não consigo descrever os detalhes dessas missões, mas é muito gostoso de você ler, ver os detalhes do que acontece, de como eles desvencilham os seus problemas. Bom, Dumbledore permitiu que Lockhart abrisse um clube de duelos entre magos para ensinar a defesa contra as artes das trevas, e Lockhart, num experimento ali, no exercício contra o Snape, mostra como é que faz para você se desarmar, e o Snape usa um comando mágico chamado Expelliarmus. Expelliarmus é um comando que serve para você soltar o que você está segurando forçadamente. Então não importa o que esteja na sua mão, você vai soltar, e nós vamos falar sobre essa magia daqui a pouco, até porque tem uma parte aqui do livro que o Harry usa essa magia contra o Draco. E é interessante como que o Harry aprende as magias, aprende de observar, e eu já vou citar sobre isso quando ele vai falar sobre isso em outro momento importante da história. O Harry Potter, então, ele acaba sendo chamado para duelar contra o Draco, porque o Lockhart não consegue brincar com o Snape, e o Snape não sabe brincar. Nessa brincadeira, o Draco chama uma cobra, invoca uma cobra, e o Harry Potter conversa com essa cobra para ela não atacar um aluno chamado Justino. E todo mundo ali se espanta do Harry Potter falar com uma cobra, e a Hermione fica toda falando assim, você fala herbologia? Por que você nunca me contou? A Hermione é toda técnica, né? E aí ele fala assim, não, mas eu já conversei com a cobra uma vez, tinha uma cobra lá no museu que a gente foi lá, no zoológico, sei lá, no primeiro livro, lembra do primeiro livro lá com o irmão, com o filho dele, com o primo dele, o Duda? E aquela cobra me contou o que era do Brasil.
olha, então ele ouviu, foi a cobra contando que era do Brasil. O livro cita que era um jiboia do Brasil, mas agora a gente sabe que é a cobra que contou para ele. Bem interessante fazer com que ele entenda isso. Bom, o Harry Potter, depois dessa parte de falar com a cobra, ele duvida mais uma vez que ele foi para a escola correta, que é de Grifinória, e ainda fica naquelas dúvidas sobre Sonserina que eu falei que eu ia citar algumas vezes. Passando pelos corredores, ele encontra o Nick sem cabeça e Justino petrificado, o mesmo Justino que ele tentou defender das cobras. E a escola inteira fica alvoroçada de novo, dizendo que Harry Potter está petrificando as pessoas. E justamente quando ele falou em Ofidioglota com a cobra, eles estavam achando então que ele estava tentando atacar o Justino com a cobra ao invés de se defender. E aí o Harry Potter vai parar na diretoria. Essa parte é muito engraçada. Quando o Harry Potter entra na sala do Dumbledore, ele vê uma ave vermelha, uma fênix, enfim, toda carcomida quase para morrer. Aí o Harry Potter fala assim, pronto. Depois todo o problema que acontece, só faltava essa ave morrer. Olha como é que a boca da gente é impressionante. Assim que ele fala, a ave explode e morre. Aí ele fala, não! Dumbledore então explica que a ave é um ser que revive após a morte, ela fica nesse ciclo de morte e vida o tempo todo, e aí o Harry acaba conhecendo a ave e a ave conhecendo o Harry, e essa parte é importante. Hagrid então aparece para defendê-lo ali. É interessante também essa amizade que o Harry conseguiu construir com o Hagrid. É importante frisar, porque justamente o Hagrid veio em defesa do Harry, porque vai acontecer alguma coisa interessante daqui a pouco com o Hagrid. No Natal, então a gente vê que o tempo acaba passando aqui, a poção polissuco está pronta e eles precisam ali de itens das pessoas que vão virar. Então eles enganam ali os meninos do Malfoy e pegam ali os cabelos e os sapatos, porque eles são maiores e mais gordos e o sapato deles não serve. No filme mostrou só o cabelo, mas é interessante essa parte do sapato também, para disfarçar também. Eu imagino que o sapato do Harry e do Rony deve ser cheio de lama, porque eles vivem pegando fogo por aí. Mas enfim, eles vão lá conversar com o Draco e o Draco explica algumas coisas para eles, além do que explica ali no filme. Ele sai de lá com alguns conhecimentos. O pai do Weasley foi multado pelo carro voador. O Lúcio fez questão de que o Arthur Weasley tivesse tido esse problema. O Lúcio, ele é membro do Conselho da Magia e membro do Conselho da Escola, e ele pede a demissão do pai do Arthur. Essa parte, o Rony fica bem chateado com isso, porque ele se sente culpado. E ele explica que o Harry Potter que é o herdeiro de Sonserina. Então, se a Câmara Secreta foi aberta em nome do Harry Potter, para que o Harry Potter pudesse fazer alguma coisa ali, que o livro vai explicar daqui a pouco. Quando eles estão voltando ao normal, eles voltam pro banheiro ali, da Murta, e a Hermione não voltou ao normal, eles descobrem que a Hermione pegou o pelo errado da menina e acabou se transformando em gato. Essa parte é engraçada, porque eles voltam ao normal, mas a Hermione não, ela tem que revelar para algum professor que ela fez uma magia proibida, de um livro proibido, que ela não podia ter pego, mas não explica como ela saiu dessa. Simplesmente fala que ela ficou alguns meses ali, nós estamos aqui no Natal, né? Ela voltou em fevereiro, mas não mostra como que foi que ela se curou e nem desculpa que ela deu. Como é que ela falou, professora, eu queria me passar por outra pessoa. Você pegou um livro proibido, então assim, tem muitos pontos que ela teria perdido, a detenção e muitas coisas, mas o livro não fala nada da punição com a Hermione. Parece então que o livro só fala sobre as coisas que envolvem o Harry Potter mesmo. Enfim, dessa parte não falou. Então, como eu disse, fevereiro ela volta, a Murta que geme tem um livro arremessado nela, ela tá chorando e reclamando o tempo todo lá que foi um livro arremessado nela. Quando o Harry Potter vai pegar esse livro é um diário de uma pessoa chamada Tom Riddle, que viveu na época que a Câmara Secreta foi aberta a primeira vez, 50 anos atrás, que é uma das informações que eles pegam com o Draco lá. E esse Tom Riddle ganhou um prêmio por ter fechado a Câmara Secreta. E a culpa caiu sobre o Hagrid, porque o Hagrid tinha um monstro que ele criava também naquela época. Então o Harry fica sabendo que no primeiro livro o Hagrid foi expulso, e aqui ele fica sabendo por quê. Porque um desses monstros que ele criou era um monstro justamente que estava petrificando as pessoas da Câmara Secreta. O tempo passa mais uma vez, o Harry Potter decide não falar com o Hagrid, não culpar o Hagrid, porque o Hagrid é amigo dele, o Hagrid tentou defender ele contra o Dumbledore, e ele fala assim, não, eu não acredito que ele fez maldade com alguém, eu vou esperar mais fatos e mais informações, não vou falar com o Hagrid. Chega o Dia dos Namorados. No Dia dos Namorados, Harry Potter recebe um cartão da Gina Weasley, irmão do Weasley, e uma caixão de apaixonado, Dia dos Namorados, enfim, e ele não quer receber, ele não quer esse negócio de namoro, ele fica meio sem graça. E na corrida, o entregador da carta puxa a mochila dele e a mochila rasga, os materiais dele caem no chão, a tinta vermelha de escrever cai sobre o diário do Tom Riddle. Quando ele chega no quarto dele para limpar a mochila e limpar os materiais, ele percebe que o único que não está sujo é o diário do Tom Riddle, porque ele absorve a magia, mas nada acontece. Então ele começa a conversar com o diário, falando assim, olha, meu nome... No filme ali ficou muito boa essa parte, porque o livro tem poucas respostas. É sim, sim, não, não. E aqui no livro não. O livro ele fala, oi, o livro, oi, tudo bom, bom dia. Ele sai contando toda uma história para ele. E aí ele pergunta sobre a Câmara Secreta, ele fala assim, eu não vou te contar, eu vou te mostrar. Então o Harry Potter é inserido nas memórias. Essa parte é importante para entender o que acontece no final do filme. No final do livro também. Ele é inserido nas memórias do que acontece e lá ele descobre justamente que esse monstro que o Hagrid criou é justamente o monstro que fez com que as pessoas se petrificassem, ou pelo menos ficou criado, ficou induzido sobre isso. E aí ele conhece Aragog. Aragog, no caso, que é aquela aranha ali que a gente vê no filme,
Aqui não mostra, só mostra que é um monstro. Nós só vamos conhecer Aragog quando ele e o Rony foram para lá. Mas no filme você já viu que é uma aranha, então enfim, no livro não mostra, fica um suspense sobre o monstro que Hagrid criava e não se sabe qual monstro. Inclusive o Rony, ele vai contra o Hagrid, porque ele vai contra o Harry Potter e contra o Harry, dizendo que Hagrid, ele sim cria vários monstros, ele cita do dragão, cita do Fofo, que era um cachorro, e cita de outros animais que ele criou, e simplesmente fala que o Hagrid tem culpa sim, pronto, mas o Harry Potter ainda defende o Hagrid. 4 meses se passaram desde o primeiro rapaz, no caso do gato lá das paredes, desde o primeiro evento que aconteceu que a câmera foi aberta. Então a câmera foi aberta já há bastante tempo. O Harry Potter, então, ele simplesmente... Ele vai voltar para o quarto dele e o quarto dele está todo revirado, todo destruído, todo devastado. Alguém foi lá atrás do diário. Ele começa a ouvir vozes que alguma coisa muito ruim vai acontecer de novo. Ele fica tão perturbado, só que ele tem um jogo de quadribol agora, um jogo importante. E ele vai pro jogo, mas ele não tá com a cabeça no jogo, ele nem queria jogar. Mas quando ele chega lá, ele sabe o que aconteceu. A Hermione foi petrificada. Aí eles ficam totalmente sem chão, e se o Hagrid tem culpa, então o Rony ele quer ir lá. E o Rony ele fica tão pé da vida que ele simplesmente quer pegar o Draco de porrada. E o Harry fala assim, mas você tá sem só magia? Quem disse que eu preciso de magia pra descer o cacete? Cara, o Rony é muito humano, velho, ele é muito massa, muito bacana. Então eles vão com a capa da invisibilidade, o Harry e o Rony, na casa do Hagrid e perguntar pra eles sobre essa besta fera aí que tá petrificando as pessoas, e o que o Hagrid sabe da câmara secreta. Quando ele chega para perguntar, ele já se esconde novamente porque o Hagrid estava esperando visita, é o Dumbledore e o Cornélio. O Dr. Cornélio, ele é o presidente do Conselho Mágico e ele está trazendo uma carta de prisão ao Hagrid por causa do que está acontecendo na escola. Foi denunciado as coisas que aconteceram na escola 5 anos atrás, Hagrid perdeu seu direito de ser mago e está denunciado novamente, agora Hagrid está sendo preso porque eles estão acreditando que o Hagrid voltou a fazer essas maledicências com os alunos. Nesse período, o Lúcio também aparece lá, o Lúcio Malfoy, com uma carta para que o Dumbledore seja suspenso como diretor da escola. Ele sendo suspenso, o próprio Lúcio que assumiria. Então o Dumbledore sabe que os meninos estão ali. É engraçado como o Harry fala que o Dumbledore é tão experiente, tão poderoso, que ele consegue enxergar através da capa da invisibilidade e ver o Harry e o Rony ali. Hagrid ao sair, fala para os meninos assim, olha, eu não sei quem tá aí, nem o que tá fazendo, mas se vocês querem descobrir alguma coisa, sigam as aranhas. Nessa de seguir as aranhas, eles não vão logo de imediato como no filme, eles voltam para a escola tá toda empolvorosa, porque não tem mais o Dumbledore para proteger eles, todos confiam muito no poder do Dumbledore, eles não têm mais o que fazer, mas tá todo mundo ali desesperado se a escola vai fechar, se a escola vai ficar aberta. O Rony, então, simplesmente chama o Harry para que eles possam lá seguir essas aranhas e descobrir alguma coisa. E aqui no livro mostra que não é tão simples assim eles ficarem andando pelo castelo à noite. Mesmo invisível, existem vários supervisores, vários professores que ficam monitorando a escola à noite, principalmente agora no momento de suspeita e de mau presságio contra os alunos. E para sair da escola, então, é mais difícil ainda. Mostra que eles têm todo um trabalho. Os alunos vão nos quartos dos outros brincar, jogar baralho, essas pessoas brincando de um jogo lá, jogo de xadrez. Eles perdem todas as partidas dos para poder sair o mais rápido possível, mas ainda assim eles saem depois da meia-noite, eles saem bem de madrugada mesmo, pela dificuldade que eles têm de andar ali. Quando eles entram na floresta, interessante que no filme mostra ali que o carro salvou eles, mas o carro não salvou eles por livre e espontânea vontade. Quando eles entram na floresta, a primeira coisa que eles encontram é o carro, e o Rony fica todo feliz que encontra o carro, como se o carro tivesse um pouco de personalidade. O Rony fica feliz que o carro tá ali, até porque o Rony tem muito medo de aranha. Aliás, eu não tenho medo de aranha, mas se eu visse uma aranha gigante, 1 quilo de aranha, uma tonelada de aranha. Minha filha chama, quando tem muito, uma coletânea, coletiva de animais, ela chama de tolenada. Muito engraçado. Quando tem, então, milhares de aranhas assim, qualquer humano também, acredito que teria medo ali, pelo menos um pouco de pavor. Mas o Harry Potter não tem, mas o Rony, como é a personificação do leitor, ele sente bastante medo e quer ficar sendo protegido pelo carro. Nessa ínterim que eles estão olhando o carro, uma das aranhas gigantes captura o Harry e leva ele pela perna para Aragog, que é a aranha mestre. Nessa conversa com Aragog, ela mostra que ela não é a besta fera, que o Hagrid não fez nada, que o Hagrid é inocente, e eles acabam fugindo de lá, os mais descobrem que eles não têm nada a ver com isso e que o Hagrid é inocente. Então alguma coisa está acontecendo. Eles botam a cabeça para funcionar no mesmo dia ainda e entendem a possibilidade da Murta que geme ser a menina que morreu 5 anos atrás. E eles vão lá no banheiro delas alguns dias depois. Antes de ir, no processo de planejamento de ir para poder encontrar essa tal de câmera secreta, a mandrágora está pronta, a mandrágora está madura. Então, pro mesmo dia, todos os petrificados voltaram ao normal. E o Lockhart fala assim, agora tá bom demais, é só perguntar para um petrificado quem que foi e vamos provar que o Hagrid é bandido. O Lockhart é o livro cômico da história, cara, é muito impressionante. Só que, no mesmo momento, a Gina é sequestrada. Dessa vez ela não foi petrificada, ela foi sequestrada pela besta fera. Aí a escola fica empolvorosa, vai acabar com tudo de vez antes de petrificar as pessoas. E aí os professores se juntam e falam assim, olha, Lockhart, você escreveu no seu livro que você é um herói, que você é poderoso, que você sabe onde está a câmera secreta, pode ir lá ajudar todo mundo. O Lockhart é tão mentiroso e
tão sacana que os feitos que ele fez são todos falsos. Ele vai para sua sala para se preparar e o Rony e o Harry vão atrás dele para falar assim, olha, nós sabemos onde está a câmera secreta, nós sabemos dos segredos, nós sabemos de tudo, nós queremos te ajudar. Quando eles chegam lá, o Lockhart está se preparando para fugir. Simplesmente porque ele é uma farsa, ele é um farsante. O que ele escreve nos livros, ele vai falar aqui que o que ele escreve nos livros é para vender a história. Ele fala que as pessoas não compram a história verdadeira, ele compra a história que as pessoas querem ouvir. Eita, verdades, só verdades. O Lockhart vai querer atacar os meninos, mas o Harry aqui, numa magia assim rápida, ele lança os Expelliarmus impressionante. Esses Expelliarmus que ele lança é na mesma potência que o Snape lançou. Isso mostra como que o Harry Potter é um exímio mago, um exímio bruxo. Ele é mais rápido que o próprio professor de defesa contra as artes das trevas. É bem impressionante esse efeito do Harry Potter. E no livro não é assim que mostra. Mostra ele só ameaçando ali, o Lockhart baixa as mãos. Enfim, eles vão lá pro banheiro. O Rony descobre ali umas insígnias de cobra ali numa das pias que estão menos utilizadas, e o Harry Potter só diz a palavra abra. Eu fiquei muito bacana, porque eu assisti o filme primeiro, né? Eu falei assim, pô, mas o que ele fala? Mostra ele falando ali, o Fidioglota, mas não fala o que ele fala. Aí ele fala abra. Eu esperava um abra de sésamo, uma palavra mágica que se levante das brumas do chão do banheiro das meninas. Não, abra. E a banheira abriu. Quando eles descem, eles encontram um cano gigante, desce o Lockhart, o Rony e o Harry. Quando eles descem ali, eles encontram do outro lado peles de cobras e eles calculam que aquela pele da cobra são cobras de 6 metros de tamanho. É bem interessante. O Lockhart, então, ele tropeça propositalmente numa dessas peles de cobra e o Rony manda ele se levantar. O lugar está extremamente escuro, mostra o Harry usando magias ali de iluminação. Mas o Harry sempre está usando magias aqui no livro. É bem interessante o poder que ele tem, inclusive na floresta, ele estava usando magia de expansão de luz, bem interessante. Mas enfim, o Lockhart, na hora que ele vai se levantar, ele empurra o Rony e toma a varinha dele. Aí ele, não muito poderoso ali, porque eu vou destruir todo mundo, ele usa uma magia chamada Obliviate. Essa magia é utilizada para fazer com que os trouxas esqueçam do momento recente, como se fosse ali um MIB, né? Aperta ali um botãozinho e todo mundo se esquece. Esqueçam do momento da memória recente, para que eles não saibam que existe um mundo mágico. E o Lockhart, ele é perito nesse tipo de magia, justamente pelas mentiras que ele conta. Quando ele é descoberto, ele apaga a memória das pessoas. Então ele usa muito essa magia. Ele pode ser fraco para todas as outras magias, inclusive para a defesa das artes das trevas. Mas para a magia de esquecimento, ele é um perito. Então, na hora que ele usa essa magia na varinha quebrada do Rony, a sala explode. Olha só que interessante, a magia de apagar a memória faz uma explosão. Por quê? Porque a varinha está quebrada e o comando sai errado. Harry é separado de Rony e Lockhart por uma montanha de pedras. Harry fala assim, não, eu consigo tirar essa montanha de pedras, mas eu não tenho tempo, porque a Gina pode morrer. É engraçado porque no filme mostra eles se separando. Mas aqui mostra que o Harry tem poder para tirar aquela montanha de pedras. Você vê o quão poderoso que o Harry já é com 2 anos de magia. Mas ele não tem tempo porque a vida da Gina é mais importante. O Rony diz, vai lá que eu vou removendo as pedras com a mão, porque ele está sem varinha, para que quando vocês voltarem, vocês tenham a passagem feita aqui. Olha como é que o Rony é parceiro, né? O Rony é parceirão. O Harry, então, continua andando, chega numa porta bem gigante com várias cobras, e ele usa aquela palavra mágica em Ophidioglotta para que a porta se abra. Ele diz, abra. Entrando na sala mágica, ele tem o plot e a virada da trama. A Gina está lá caída porque ela que abriu a câmera secreta. Ela foi usada pelo Tom Riddle para que ela pudesse fazer com que o Obelisco acordasse. O Obelisco é uma cobra gigantesca que a Hermione descobriu sobre ele e ela que fez com que o Harry soubesse a entrada ali da murta que geme. Mas enfim, é só mais um dos detalhes do que tem no livro e tem no filme. Quando ele vai tentar acordar a Gina, o Tom Riddle está ali em forma espectral, em forma de memória. E ele fala que essas memórias são as mesmas memórias que o Harry viu no livro. Então ele está na forma de memória, ele está tentando viver a vida na Gina. Então ele vai possuir a Gina. Ele já possuiu ela em pequenos momentos. Então tudo que aconteceu na obra foi o Tom Riddle na vida da Gina, no corpo da Gina, possuindo a Gina para petrificar comandar o Obelisco, a cobra, para petrificar a gata, escrever na parede, fazer todas aquelas emaranhadas que a obra já fez, que eu já contei aqui, que a gente vai resumir. Enfim, ele não consegue tocar no Tom Riddle. Tom Riddle se revela como Voldemort numa versão de que tinha 16 anos na época, 16 para 17 anos. Então ele chama, enfim, a cobra para poder atacar o Harry. O Harry luta de olhos fechados, não é aquela coreografia que ficou no filme, porque se ele olhar no olho do basilisco, ele simplesmente vai ser petrificado. Nesse momento,
aparece, no momento de discussão ali entre ele e o Voldemort, ele defende o Dumbledore e a Fênix vem em defesa do Harry, porque o Harry defendeu o seu comandante, que é o Dumbledore, e traz o chapéu de seleção ali. Não faz muito sentido nesse momento, mas a águia fere os olhos do basilisco, fazendo com que o Harry possa lutar olhando para o basilisco. O basilisco, então, sem saber onde é que está, tenta atacar o Harry com o rabo. Nesse ataque com o rabo, a serpente está usando, o Harry grita por socorro. Ao gritar por socorro, a Fênix simplesmente joga de novo o chapéu para ele. Fala, mano, usa o chapéu. Ele tira do chapéu uma espada. Essa espada é dita que é a espada de Grifinória, justamente provando que ele é um digno herdeiro de Grifinória. Essa parte é bem legal. Bom, o Harry não é um bom lutador de espadas, ele é um mago, ele simplesmente usa a espada para se defender, e a cobra cega, não é muito inteligente, vai tentar abocanhar. Na hora de abocanhar, ele enfia a espada no cérebro da cobra pela boca, e a cobra morde, mas nesse processo, um dos dentes dela fere o braço do Harry. O braço dele é simplesmente envenenado, ele arranca, e a Fênix cura o braço dele. Ele usa esse dente da cobra, do basilisco, para destruir o livro. Essa parte é bem legal, simplesmente o Voldemort morreu pela segunda vez, pela terceira, né? Já que a primeira foi o símbolo na testa dele. Me perguntaram esses dias, no primeiro vídeo, se eu tinha batido a cabeça porque tinha uma cicatriz na minha testa. Que mundo nós vivemos, hein? Será que isso aqui foi uma queda que eu tive? Bom, fica a dica aí. Morri de rir dessa história. Então, ele salva a Gina, tá curado, tá com a espada, tá com o seletor e tá com a Fawkes, que é a Fênix. Eles voltam pelo caminho, o Rony já tirou as pedras ali e Lockhart perdeu completamente a sua memória. Além da explosão, Lockhart usou o feitiço do Obliviate para obliviar a si mesmo. Auto-obliviar-se. No filme mostra eles voando ali pela montanha ali, mas não existe aquela passagem. Nos livros eles têm que voltar pelos canos que eles vieram, justamente a Fênix sai levando ele pelo caminho dos canos. Quando ele sai, a Murta que geme se sente salva pelo Harry Potter pelos seus feitos e se sente apaixonada por ele. No filme mostra ela meio caidinha pelo Harry, mas essa caidinha só acontece agora no finalzinho do livro. Ele volta, ele vai direto para a sala da Minerva, onde a família Weasley, o pai e a mãe, o Arthur e a mãe, estão esperando eles lá, porque ele salvou a Gina, né? E todos ficam felizes ali, justamente por ele ter salvado todo mundo. Dumbledore, então, começa a conversar com o Harry, e Harry questiona, poxa, o chapéu não escolheu certo. E aí essa frase do Dumbledore saiu no filme, saiu no livro, eu vou deixar no chat para vocês, que é uma frase impressionante. Ele fala que nós não somos nós somos o que nós escolhemos, não a qualidade do que fazemos. Simplesmente o que nossas escolhas que definem quem nós somos. Esse pensamento eu achei bem legal, porque você é definido pelas atitudes que você toma, e não pela qualidade do que você é. O Lúcio, ele é rico, ele tem uma qualidade lá diferente. O Harry também vem de uma família nobre, os Weasley, mas cada um é aquilo que ele faz, pelo que ele é. O Voldemort, ele é um trouxa pela parte de pai, ele poderia ter sido qualquer coisa, mas ele decidiu ser outra coisa através das suas atitudes. E aí eu vou comentar sobre isso no chat para vocês, o que você decide ser através das suas atitudes, o que você tem feito para chegar e ser aquilo que você quer ser. Bom, numa conversa ali, em particular, essa conversa do Dumbledore com o Harry, o Lúcio aparece ali, ele não sabe das coisas que está acontecendo, e descobre, né? Ele chega com o Dobby, nós descobrimos então que o Dobby é o elfo, o escravo da família Malfoy, e o Lúcio é descoberto, né? O Dumbledore fala para ele que ele tinha sido destituído do cargo porque todo mundo do conselho foi ameaçado, e ele fala que se isso acontecer novamente, sérias medidas serão tomadas, porque agora todos estão do lado dele, por isso que ele voltou. E ele fala, inclusive, para que ele não fique distribuindo equipamentos e materiais estudantis de ex-alunos, principalmente o do Voldemort, porque ele sabe que o Lúcio é adepto disso, né? O Lúcio fica totalmente sem graça e sai dali. Quando ele sai chutando o Dobby, e o Harry fica bem impressionado com isso. Ele fala assim, ô Dumbledore, esse livro não serve pra mais nada, né? Não serve não, então dá pra mim? Dou. Vou devolver pro dono. Ele tira a meia e ele dá o livro com a meia na frente, não é dentro do livro. Mas ficou bom no filme, né? Porque pareceu não intencional. Quando o Lúcio pega aquela meia fedida, ele fala, eu quero isso aqui, não toma isso aqui, e ele dá por instinto, porque tudo que ele não quer pegar, ele dá pro escravo. Quando ele dá pro escravo, quando ele dá pro Dobby, o Dobby é liberto. Aí o Lúcio tenta atacar o Harry. Menino, eu acho que se ele tivesse tentado atacar o Harry, a treta ia ser muito maior. Mas o Dobby, enfim, ele entra na frente e ataca o Lúcio. Mas se o Lúcio tivesse enfrentado o Harry aqui, eu acho que ia dar uma briga boa. Não sei se o Harry ainda tem poder suficiente para enfrentar um cara desse tamanho, mas o Dumbledore tava logo ali do lado. Enfim, acabou o filme.
o filme, acabou a história com o basilisco, com a câmera secreta. A escola está comemorando sobre esse tipo de acontecimento numa grande festa. Grifinória então ganha 400 pontos, 200 pro Weasley e 200 pro Harry pelos seus feitos heróicos, pelos atos que eles fizeram, enfim, né, salvar a escola inteira. E Grifinória, por conta desses 400 pontos, ganha a festa das taças. O Lúcio é demitido do conselho, isso é bem interessante, e o Harry Potter, no final do filme, oh meu Deus do céu, eu tô com o filme na cabeça, no final da história, porque isso nem no filme tem, no finalzinho do livro, o Harry Potter dá o número dele pro Rony e fala assim, ó, agora a gente vai começar por cartão, não, vamos começar por telefone, eu já ensinei vocês a usar. Ah, lembra que eu falei pra você que a história do telefone ia fazer sentido? Então, o Harry Potter volta pra casa e acaba o livro 2. E juntos eles atravessaram a barreira para o mundo dos trouxas. É a última frase do livro 2. Esse livro ficou grande, eles encolheram a letra o máximo que puderam aqui para a gente poder entender. Mas enfim, tá aí o livro 2 sendo cobrado bastante, hein? Vocês gostaram do Harry Potter, hein? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer o 7 e quem sabe o 8º livro também. Muito obrigado por mais essa leitura e vamos lá para o próximo livro.